É isso aí, pessoal. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Flamengo também 1. E quando eu falo que esse time escolhe jogo para jogar, escolhe sim. E essa partida de hoje contra o Flamengo provou isso, principalmente no primeiro tempo. Se tivesse jogado com essa mesma postura, com essa mesma disposição e com essa mesma entrega nos últimos jogos, o Corinthians não estaria 6 jogos sem vencer uma partida. Então, esses jogadores precisam tomar vergonha na cara sim. E é por isso mesmo, cara, que esse time precisa ser cobrado. Inclusive pela própria comissão técnica, que muitas vezes passa a mão na cabeça desses caras. Com relação ao jogo, pessoal, o Hugo Souza aí, ele teve um momento de vilão e depois herói, ainda no primeiro tempo, né? Uma cagada monstra naquela saída de bola aí, com 3 minutos, 1-0 pro Flamengo. Depois ele fez uma defesaça num voleio que o Arrascaeta deu. O bom, cara, desse time do Corinthians é que quando tomou o gol, ele não sentiu. Colocou a bola no chão, buscou o empate e jogou pra isso. A grande decepção, galera, foi justamente o segundo tempo. Com a mais, cara, desde os 10 minutos ali naquele jogador do Flamengo que acabou sendo expulso, o Corinthians não teve força para virar dentro da própria casa. Um futebol pobre, praticamente sem nenhuma grande chance criada, até os 50 minutos, cara. Quando o Corinthians teve uma chance ali, que o Guinegão, velho, esse moleque é o inimigo da bola. Eu não sei o que a bola te fez, ô Guinegão, que você não gosta dela e ela não gosta de você. Tá de brincadeira, meu parceiro. A furada que você deu ali pra virar o jogo, mano, se consagrar, tá de brincadeira. Aí o Yuri Alberto, na sequência do lance, ainda não conseguiu dominar e bater virando o corpo ali. Foi uma bela defesa do goleiro do Flamengo que impediu a virada do Coringão. Mas com isso, pessoal, o Corinthians ele soma o 7º jogo sem vencer e pro nosso técnico tá tudo sob controle, porque a gente tem que confiar nele, porque ele sabe das coisas e ele sabe fazer. Só precisa provar quando, né, Dorival? Porque do jeito que tá, a situação tá feia. 7 jogos sem vencer. A verdade é o seguinte, é uma coisa impressionante a arbitragem contra o Corinthians, cara. É impressionante não ter dado pênalti em cima do André, do Ayrton Lucas. É um absurdo. E aí vai pros urubu aí, na verdade, para aqueles que têm conta aí, né? Para aqueles que são os verdadeiros bagre, né? Os babaca, idiota, que não enxergam o jogo da forma 100% que tem que ser. Porque a gente tem que falar a verdade quando a gente faz jogo de futebol. Não ser idiotas como tem determinadas pessoas aí, né? A verdade é o seguinte, não dá um pênalti desse, o Ayrton Lucas entra por baixo, bate do lado, no pé direito, não dá esse pênalti. E mais, termina o jogo ainda de um contra-ataque do Corinthians, não tinha dado tempo, um absurdo. E aí vem o Flamengo que vai reclamar da expulsão. Mas foi muita expulsão. E o Corinthians até que jogou bem. E vou dizer uma coisa, por que vocês não jogaram assim contra a Chapecoense, contra o Curitiba? Não é verdade? Poderia ter ganho mais 3 pontos, 4 pontos em 2 jogos, mas o Corinthians foi muito melhor que o Flamengo. Vamos lá, o craque perfil líder pra mim, Yuri Alberto. Pra você, Sidney. Craque perfil líder, Yuri Alberto. Pra você, Dona. Craque perfil líder, Yuri Alberto. Pra você, meu querido Lance Quem. Eu vou com o Yuri Alberto também, craque perfil líder. Pra mim, o pé de rato, Garro. Pra você, Sidney. Carrídio. Pra você. Everton Araújo. Boa também pra você. Eu vou com Carrídio também. Carrídio também. Então o Carrídio é o verdadeiro pé de rato. Diga-se de passagem, uma coisa impressionante o quanto que esse cara é pé de rato. É isso aí, ó. Terminou o jogo aqui na arena. A juizada saiu sendo vaiada. Agora é o seguinte. O Corinthians poupou todo mundo. O Memphis também deve estar no avião agora, indo lá pra Holanda, tava com a seleção dele. Mas, ó, chupa lá, a arbitragem, 1 a menos. O que o juiz fez aqui hoje, o VAR também. O VAR só se ligou quando expulsou, falou, volta aqui, você não pode expulsar do Flamengo. Aí teve o pênalti lá em cima do Matheus e outro lance aqui na área pro Flamengo, ele deu. Então tem coisas que só acontecem contra o Flamengo. Agora, falando sério, o Flamengo, um time diferente, um time de garra, de força, hein? E quem tiver habilidade é a Arrascaeta e o Paquetá, não vai jogar. Tem que ter força também. Agora o Corinthians foi garfado em casa. Porque todas as faltas, depois da expulsão, o juiz e o VAR sumiram. Esse foi o jogo, essa foi a parada de Flamengo e Corinthians. E a galera aqui tá brava com a juizada. Eu acho normal, a juizada e o VAR. É isso. E aí, Letícia, tá do lado de quem vaiou ou de quem aplaudiu? De quem vaiou, com certeza, né? Porque eu aplaudi o jogo todo aqui, tentando uma reação do time após a expulsão do Flamengo. A reação não veio, pelo contrário,
o Corinthians passou a não existir mais em campo, se anulou completamente tendo um jogador a mais, deixou o Flamengo ficar mais com a bola no pé do que ele. O Flamengo teve mais oportunidades, né? Chegou mais ali próximo da área do Hugo Souza. Mano, eu tô com a sensação de que alguma coisa boa vai acontecer. Se liga, vai bater, mano, vai bater. Vai bater! Bateu. Cashback diário, missões e torneios. Aqui diante do torcedor, jogador a mais, deixou o Flamengo ficar mais com a bola no pé do que ele. O Flamengo teve mais oportunidades, né? Chegou mais ali próximo da área do Hugo Souza do que o Corinthians com um a mais. Porque a jogada do Corinthians em superioridade numérica em campo foi tentar um chuveirinho para dentro da área, né? Então é muito pouco com um a mais produzir isso aqui diante do torcedor que lotou a Neoquímica Arena, Lima. Sinceramente, eu acho que mesmo na derrota pro Coritiba, que presenciamos aqui, eu não fiquei tão decepcionada, tão frustrada, tão fula da vida como eu tô aqui hoje. Por quê? Porque foi realmente um balde de água fria no torcedor. E como a gente é torcedor, a gente faz a transmissão aqui, né, de torcedor, de sofredor para sofredor, a gente sente. O time tava bem. Começou tomando um gol ali por conta de uma falha do Hugo Souza, conseguiu se recuperar, estava aguerrido em campo, conseguiu o empate, estava indo para cima do Flamengo, voltou no segundo tempo também na mesma postura, bem. Aí você faz o quê? Você se empolga. Fala, pô, o time tá reagindo, tá indo para cima. Quando acontece o lance da expulsão, a gente se empolga ainda mais, né? Porque, pô, vai ficar com um a mais, tá bem no jogo, agora vai para cima, vai buscar a virada. De repente, tudo se desmorona em campo. Tudo. Né? Aí joga a expectativa do torcedor pra puta que pariu. O time morre em campo. O Dorival fica igual a véia do pão de queijo realmente ali. Com cara de não sei o que, frustrado, com os braços cruzados, sem fazer nada. Demorou de novo pra mexer no time. Aí é pra acabar, né, Lima? Porque, assim, claro que se você pensa, um Flamengo, né? Se você pensar que nas circunstâncias antes de um jogo, um empate contra o Flamengo, mesmo em casa, não seria um resultado tão ruim assim. É claro que é muito pior você perder para um Coritiba aqui em Itaquera, sim. Só que a circunstância, o que vinha acontecendo no jogo, é o que frustra mais. Porque você coloca a expectativa lá em cima e, de repente, do nada, sem explicação nenhuma, o torcedor sai daqui sem entender o que aconteceu com o time, para quando ele tinha a faca e o queijo na mão, com um a mais, ele simplesmente abdicar do jogo, parar de jogar. O Corinthians não conseguiu fazer mais nada. Teve mais de 35 minutos aí com os acréscimos para fazer alguma coisa. Em superioridade. Pô, o Flamengo fechadinho, dando espaço. E o Corinthians, nada. O Corinthians enfrenta o Flamengo hoje, o curioso, com o time titular, né? O time que entrou em campo hoje do Corinthians, para mim, é um time titular do Corinthians. Para disputar se tiver um grande jogo, um jogo de Libertadores, jogo decisivo, esse é o time titular do Corinthians para mim. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. No meio campo, Ranieri, André, Carrillo e Breno Bidon. Na frente, Memphis e Yuri. Para mim, esse é o time titular do Corinthians. Aí você vai falar, quem que você vai questionar quem para entrar aí? Não tem. O Caio César, aí vai tirar quem? Vai tirar um volante? Vai tirar quem? Vai tirar o Ranieri? Enfim. Então, né, praticamente o time é o time titular do Corinthians. Com o time titular, e sendo o jogo grande, sendo o jogo, né, que esses jogadores gostam, né, de jogar, né, porque eles são, como diz o narrador lá, o narrador antigo, eles são danadinhos, né? Eles são danadinhos. Em jogos assim, principalmente na Neoquímica Arena, eles gostam de correr. Tá? Do Linger eu falo depois, né? O Linger tava assistindo o jogo hoje lá na arquibancada, o Linger tá louco pra estrear, e eu fiquei feliz que o Linger tava assistindo um vídeo meu, né? Tava assistindo um vídeo meu e me contaram isso. Tô torcendo muito pelo Linger, tá? Vamos lá. O Corinthians entra com um time praticamente titular, poderia já ter feito um primeiro tempo de igual para igual com o Flamengo e fez, só que aí, né, no início do jogo, de novo o Hugo Souza, que se redimiu no final do primeiro tempo,
naquele voleio do Arrascaeta. Essas bolas que vão em cima do Hugo, mais ou menos, e pode ser até queima-roupa, ele tem esse impulso, né? Porque o Hugo não tem só defeitos, mas também não tem só qualidades. Ele tem suas qualidades, ele tem uma impulsão muito forte, né? A impulsão dele é muito forte, por isso que ele é pegador de pênaltis, entendeu? Então esse tipo de lance igual o voleio do Arrascaeta é tipo de lance que o Hugo tem chance de defender, porque é a virtude dele. Agora, ele tem uma deficiência, que eu insisto em falar aqui, desde o dia em que ele chegou no Corinthians, que é a saída de bola, tá? Tanto por cima, pelo alto, tanto por baixo, quando ele sai com os pés. Quando ele sai pelo alto, o problema é que ele não sai. Ou se ele sai, ele fica indeciso e volta. E aí a gente já viu quando ele toma gol assim. A gente viu contra a Chapecoense, né, os caras cabeceando na pequena área, em cobrança de escanteio. Porque o meio da pequena área, inclusive não é nem na entrada da pequena área, é do goleiro. O goleiro não sai debaixo do gol, no alto. E ele tem essa deficiência com os pés. E tem ainda, né, pessoas que, desculpa, não entendem nada de bola, gostam de futebol, mas não entendem. Querem o Fernando Diniz no Corinthians. Você imagina o Hugo tocando passes com o Raniel, o Gabriel Paulista, saindo ali, jogando, enfim, na pequena área do Corinthians. Meu amigo, infarte, na certo, o número aí de mais de 30 milhões de corintianos ia cair bastante, porque ninguém ia aguentar, né? Ninguém ia aguentar. Então, o Corinthians, ele, enfim, sai perdendo por conta de um erro individual do Hugo, né? E aí o Corinthians joga com as linhas de 4, né? Claro que se defendendo, Memphis e Yuri na frente, Bidon e André pelos lados, né? Os dois jovens pelos lados, o Raniel e o Carride por dentro. É claro que esse 4-4-2 que a gente fala, que é o esquema, é o sistema de jogo do Corinthians, mas tem os esquemas que são utilizados durante o jogo. O sistema de jogo do Corinthians hoje foi o 4-4-2, 2 linhas de 4, como eu já falei para vocês, os dois jovens André e Bidon, André na esquerda, Bidon na direita, Raniel e Carride por dentro, e lá na frente Memphis e Yuri. É um sistema que o Corinthians tem, só que o Corinthians não ataca assim, né? O Corinthians ele ataca de uma maneira bem mais ofensiva, já que o Ranieri fecha como terceiro zagueiro, né? O Ranieri fecha como terceiro zagueiro, fica Ranieri, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista. O Carrillo vem buscar a bola aqui nos pés do trio, né? O Carrillo ainda vem buscar a bola aqui. Depois a gente faz uma outra linha, né? Na frente, né? Com 4, né? Com o Mateuzinho, né? O Mateuzinho, o Bidon, né? O Bidon e o Bidu aqui na esquerda, né? O Bidu aqui na esquerda e o André, né? Aí fica Bidu e Mateuzinho, André e Bidon. Claro que algumas vezes você viu também o Bidu ficando ou o Mateuzinho ficando para fazer linha de 3, mas não muda muito, né? Então o Corinthians fazia muitas vezes um 3-5-2 atacando, né? Enfim, ou um 3-4-3, né? Ou um 3-2-5 na maneira mais ofensiva, né? Quando o Corinthians realmente buscou profundidade, aí sobe os laterais, os atacantes por dentro, enfim. Esse é o esquema do Corinthians. Não tem muito o que falar. Muita gente joga assim, o Corinthians joga assim, esse é o esquema do Corinthians. A questão é, tomamos o gol, né? Tomamos o gol, daqui a pouco informação sobre o futuro do Dorival Júnior, tá? E outros detalhes aí para vocês, inclusive entrevista do Dorival, se tiver, claro, a entrevista do treinador corintiano, eu acredito que vai ter, tá bom? 6 mil simultâneos aí, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, aí, muito obrigado mesmo de coração, tá? Olha só, e aí o que acontece? A gente quase toma depois aí do segundo gol, mas a gente empata numa jogada brilhante do Memphis com o Yuri Alberto para Bidu, o Bidu, que assistência do Bidu maravilhosa, né, velho? O Biduzinho, cadê o Biduzinho, velho? O Biduzinho caiu aí, velho. O Biduzinho tem que voltar, entendeu? Pô, levaram meu Biduzinho. O Biduzinho tem que voltar, porque hoje ele deu uma assistência maravilhosa, tá? Maravilhosa. E aí o que acontece? O Corinthians empata o jogo, e no lance em que o Corinthians empata o jogo, o Memphis sente, né? A coxa, né? Inferior da coxa. E acaba pedindo substituição. Cara, eu não vou ficar aqui dizendo se ele podia se manter no jogo ou não. Cara, ele deu um passe e saiu. Tem a seleção holandesa, que sempre foi a prioridade do Memphis. Eu acho que o torcedor corintiano, ele tem já que se acostumar e parar de brigar com isso, dar murro em ponta de facas. O Memphis, ele prioriza a Holanda. O Memphis, ele já retardou o tratamento para dar certinho com a data FIFA, ele já acelerou o tratamento para dar certinho com a data FIFA. A Holanda sempre foi a prioridade dele. Eu já vi o Memphis em vários jogos assim, antes da data FIFA, se arrastar em campo. Hoje ainda ele deu um passezinho ali. Cara, Samir, você acha que o Memphis fingiu? Será que sentiu? Eu acho que sentiu.
Mas eu posso ser aqui, assim, eu não vou ser desonesto, jamais. Porque não tem como é que eu não tô lá, eu não sou médico, eu não sou o Memphis, eu não tô ali para saber, eu posso descobrir depois. Mas assim, se tratando do Memphis, data FIFA, Holanda, eu acredito que ele pode ter sentido alguma coisa, e que se fosse uma final de campeonato e não tivesse a data FIFA, ou se fosse um jogo que não tivesse a data FIFA, eu acho que ele até continuaria. Minha opinião só, tá? Posso estar sendo até irresponsável, né? O jornalista não pode ser irresponsável. Então é só a minha opinião, entendeu? É só a minha opinião. Talvez ele poderia continuar. Ele não vai forçar o músculo estourar, né? Não sei se deu a pedrada, né? Que a gente costuma dizer, né, no mundo dos boleiros, entendeu? Até os mais antigos, né, diziam isso. Então assim, eu acho que ele sentiu, tenho certeza que ele sentiu. Agora, eu não sei a gravidade dessa dor, dessa lesão, se dava para continuar, eu não sei. Se tratando do Memphis, analisando data FIFA, eu duvido muito que ele continuaria em campo